Fala, jovem prodígio, tudo bem com vocês? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui mais uma semana para te ajudar com as atividades do PET. Vamos lá? Bom, essa semana, né, eu tive alguns comentários a respeito dos benefícios e das vantagens, né, que a gente tem no Seja Membro, né, que é o clube do meu canal. Então é lógico que nos comentários eu esclareci, mas vou deixar aqui, né, bem claro também que esse clube ele desprende de alguns valores, né? Você tem lá 3 classes que você pode escolher e às vezes no comentário a pessoa coloca assim: "Ah, eu gostaria de ser membro, mas eu não tenho dinheiro". Na verdade, para ser membro você é um valor bem simbólico, tá? O primeiro nível ali, né, de membro. Eu tenho certeza que com o valor que você compraria um salgado e tomaria um refrigerante na rua, né, num lanche que você fosse fazer, você aí já poderia ficar membro do clube, né, e receber essas vantagens. Principalmente em relação, né, pensando aí nas avaliações que estão chegando em janeiro, né, um dos benefícios é exatamente ter um feedback, né, ter uma aula ao vivo, onde você pode tirar suas dúvidas em tempo real. Então, né, se aproximando aí essa avaliação, é interessante, né, que pelo menos se você, né, sendo membro, você consiga tirar todas as suas dúvidas comigo. Então, é um benefício bem legal. Então, não deixe, né, de verificar aí os valores e venha participar do clube. Nós estamos aí então estreando esse PET 6, é a nossa primeira semana, né? A unidade temática é vida e evolução e o objetivo de conhecimento é a interação do sistema locomotor e nervoso. A atividade você vai achar na página 34 e 35. A primeira questão é o seguinte: sabemos que o esqueleto de um adulto e de uma criança apresentam algumas diferenças, é lógico, né? Bem óbvio. A respeito do esqueleto humano nas diferentes fases da vida, reescreva as frases que estão incorretas. Então, primeiramente, você vai ver se a questão está correta ou incorreta. Se ela estiver incorreta, você vai reescrever ela de maneira correta. Então, vamos lá. Letra A. O esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 150 ossos. Esse número não está correto, né? Na verdade, o esqueleto de um adulto ele apresenta, e a palavrinha lá no PET é exatamente essa, né? Aproximadamente 200 ossos, porque a quantidade certa, existem algumas divergências, mas é aproximadamente 206 ossos, estaria um número mais aproximado, tá? Mas tem algumas referências que colocam esse número até maior. Então, por isso, né, eles devem ter colocado aí aproximadamente. Então, lá tem a imagem, né? E, como eu falo, são 206 ossos, não são 206 nomes, tá? Então, na verdade, você pensa aí que você tem 2 húmeros, 2 fêmur. Então, muitos ossos são duplicados, né? A coluna vertebral, por exemplo, ela possui 33 vértebras. Então, esse número é bem fácil de você quantificar. Letra B, né? No adulto, observa-se um número menor de ossos, pois, à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se, né? Ou seja, diminuindo a quantidade. Então, essa questão aí eu coloquei, né, um parêntese, né, exatamente para explicar o que tem aí no extra, né? Um adulto tem 206 ossos, um recém-nascido tem aproximadamente 305. Então, realmente, né, de acordo com que o adulto vai aumentando, esse número de ossos diminui. Então, quando você nasce, você tem muito mais ossos. Então, essa questão ela está correta, né? E o exemplo disso é exatamente o osso do quadril, que a princípio, né, ele quando você nasce, ele é separado, são 3 ossos, tá? Chamado ilho, isquios e pubis.
Quando você cresce, essa cartilagem funde esse osso, transformando ele num só. Então, a princípio você tinha 3, quando você cresce, ele se torna 1. Então sim, né? O adulto, quando ele cresce, ele diminui os números em relação aos recém-nascidos. Letra C. O esqueleto humano localiza-se na parte interna do corpo, por isso é chamado de exoesqueleto. Não, né? Exoesqueleto estaria do lado de fora. É o que acontece com alguns insetos, né? Com os insetos e com crustáceos. Então, o correto, né, do termo, e você deve ter verificado lá no PET, é que o esqueleto humano localiza-se na parte interna do corpo, por isso é chamado de endoesqueleto. E aí, endo quer dizer dentro do corpo, né? Um esqueleto interno. Letra D. O adulto não possui cartilagens. Se a gente não tivesse cartilagem, a gente não tinha tanta flexibilidade, né? Na verdade, os adultos possuem cartilagem. É lógico que quando criança, essa cartilagem é muito maior. Por isso, o número de ossos também é maior. Então, o que acontece é que com a calcificação dessas cartilagens, ele acaba fundindo muitas das cartilagens em ossos, né? Transformando cartilagem em osso. No entanto, a gente ainda permanece com várias cartilagens, né? A gente tem cartilagem no nariz, a gente tem cartilagem na caixa torácica, a gente tem cartilagem nas articulações. Então, sim, o adulto ainda continua com várias regiões onde tem cartilagens. Número 2. De acordo com seu formato, os ossos são comumente classificados em longos, curtos, planos e irregulares. Cite um exemplo de cada tipo de osso, né? Então ele coloca ali alguns tipos de ossos, tá? O termo plano ele já não é mais utilizado, tá? Hoje, na anatomia humana, a gente utiliza ossos laminares, seria o mais correto. Mas como a nossa referência, né, como eu sempre falo, é o PET, então a gente vai seguir aí exatamente essas referências. Eu vou fazer algumas correções, né, porque apesar de ser uma introdução, né, ao corpo humano, é interessante que vocês saibam a forma correta de classificar esses ossos. No caso dos ossos longos, a gente tem vários exemplos, né? Os ossos longos é aquele onde o comprimento é maior que a largura e a espessura, ou seja, ele é comprido, né? Então a gente vai dar o exemplo do fêmur, né? Que é o maior osso que a gente tem no nosso corpo. Os ossos curtos, o PET ele traz um exemplo que eu não concordo, tá? Eu trabalhei algum tempo no laboratório de anatomia humana e o exemplo que ele traz, ele nem cita o tipo de classificação. Existem outros tipos de classificação. E aí o mais característico, tá? O osso mais típico dessa classificação, né? Que é o osso curto, são ossos encontrados no carpo ou no tarso, tá? Que é essa regiãozinha aí marcada na figura do esqueleto. Os ossos planos, a gente vai colocar o parietal, que é um osso localizado no crânio, e os ossos irregulares a gente vai colocar as vértebras, tá? Tem uma divergência aí, tem uma referência que eu não concordo, mas se você perguntar para um professor de biologia, se você pesquisar um pouquinho mais, você vai ver que a informação do PET ela é incompleta e aí fica meio errôneo, tá? Coloque essa resposta, eu tenho certeza aí que você não vai ter problemas com o seu professor. Todas essas questões estão corretas. Número 3. Cite duas funções do sistema esquelético. Eu peguei, né, dentro do material do PET, as duas que eu acredito serem as não é mais importantes, mas prioritárias, tá? A função, né, primordial aí do sistema esquelético é exatamente de proteção, né? Ele vai proteger vários órgãos internos contra choques mecânicos. Então, o impacto, né? Uma das vantagens da gente ter o endoesqueleto, né? Ou seja, o esqueleto dentro do corpo, é exatamente como a função de proteção.
E ele também, né, logicamente, vai auxiliar junto com o sistema muscular, articular, ele vai auxiliar o movimento e a locomoção do corpo. Então, esses dois aí são excelentes como exemplo. Se você colocou outro, deixa aí nos comentários que eu vejo para você se você é uma função do sistema esquelético. Essa caveirinha aí sabe do Paranauê, hein? Número 4, cite a função do ligamento. Bom, o ligamento, né, junto com outras estruturas, elas são fundamentais para estabilidade, né, para o desenvolvimento do corpo e sua locomoção. O papel fundamental do ligamento eles são responsáveis para manter os ossos, né, no seu devido lugar, ou seja, para que você não tenha, né, para que o osso não saia da onde que ele deve, permitindo que ele resista aos movimentos. Então eu coloquei aqui, né, um acréscimozinho falando exatamente a principal função dos ligamentos, que é prevenir movimentos excessivos, né, ou anormais. E existem algumas pessoas que têm problemas com esses ligamentos e posteriormente têm que fazer fisioterapia para fortalecer a musculatura, além de manter a estabilidade das articulações, né? Então, na fisioterapia existem muitos casos, né, de anomalias nessas articulações, devido muitas vezes por conta de ligamentos. Então, vou dar aqui o exemplo do joelho, né, onde a gente tem várias estruturas, ele suporta aí basicamente 2/3 do seu peso, né? Se você imaginar aí que se você fica em pé, quase todo o peso do seu corpo é estabilizado exatamente pela articulação do joelho e do tornozelo, talvez, né? E olha o tanto de ligamentos, né, que ele tem. E é exatamente para poder fazer esse movimento, né, de flexão e extensão que o joelho faz. Então é muito interessante e a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com os músculos quanto os ligamentos, além de tendões também, que a gente vai ver mais adiante. Bom, então aí tá o Saiba Mais, as nossas referências, né? Os vídeos que o Pet traz do YouTube, é sempre bom que vocês assistam, não deixem de ver. Se ficou alguma dúvida ou alguma curiosidade, deixe nos comentários, né? Se assistiu o vídeo até agora. Deixa o like, me ajuda bastante, né? Além do clube, do Seja Membro no Clube, o like também divulga aí para mais pessoas. A gente está quase chegando aos 20 mil inscritos, então não deixe de curtir e compartilhar. Se é a primeira vez, não deixe de se inscrever. Ative o sininho para não perder as próximas atividades. Não deixe de me seguir também nas minhas outras redes sociais, tanto do Instagram quanto no Facebook. Espero ter ajudado todos vocês. Até a próxima. Sucesso sempre!